alunos e alunas do oitavo A e do oitavo B. Vamos dar início à nossa aula número 14, tá? O nosso assunto hoje diz respeito ao capítulo 4, que é ângulos e transformações geométricas, tá? Então, desse assunto a gente vai trabalhar apenas a ideia de ângulos, que é, no caso, a mais importante nesse momento, tá bom? Então, aqui está aqui a habilidade descrita e a gente vai observar agora os nossos objetivos de hoje. Tá aqui os objetivos dessa aula. Depois leiam, né? Anotem no caderno, tá certo? Façam todas as anotações dessa aula de hoje, tá bom? E vamos aqui iniciar com a ideia de ângulo. Vamos abrir aqui o nosso aplicativo GeoGebra para a gente trabalhar a ideia de ângulo, tá? Então, vamos iniciar com a ideia de ângulo, definindo ângulo. Pessoal, ângulo, para que a gente possa ter ângulo, nós precisamos inicialmente ter semi-retas. Só existe um ângulo se existe uma abertura. Temos que ter uma abertura. Do jeito que aqui o nosso programa se encontra, não temos nenhuma abertura nele. Mas nós podemos fazer aqui, surgir uma aberturazinha para que tenha a ideia de ângulo. Tá? Então, preste atenção. Para a gente definir ângulo, precisamos ter uma semi-reta. Professor, o que é uma semi-reta? Semi-reta é um pedaço ou uma parte de uma reta que tem início, que tem origem, mas não tem fim. Ela é infinita na outra extremidade. Então, aqui nós temos uma semi-reta AB, tá? Semi-reta AB. E vamos fazer agora uma segunda semi-reta, ok? Que vai ser a semi-reta AA, vai partir do mesmo vértice, vou fazer a semi-reta AC. Tá bom? Então, temos duas semi-retas, semi-reta AB e AC. O que é que elas duas têm em comum? A presença do vértice. A, esse ponto aqui, A, é a nossa semi-reta, tá? Deixa eu só apagar aqui que eu fiz uma outra semi-reta aleatória. Pronto, então o ponto A é a semi-reta. Quando eu juntei essas duas semi-retas, nós criamos dois lados. Nós temos o lado AB, temos o lado AC. O que aconteceu? Quando eu criei essas duas semi-retas com esses dois lados, partindo do mesmo vértice, criamos uma abertura. Vocês estão vendo aqui uma abertura que se assemelha quando você abre o seu dedo indicador e o dedo médio, que é o terceiro dedo, né? Vizinho ao indicador. Quando você abre eles dois, lembra essa aberturazinha. Então, o que é o ângulo? Ângulo é uma região do plano, ok? Que no caso é limitada por duas semi-retas, ou seja, é essa abertura. Que abertura, professor? Mostra para mim onde é que está esse ângulo. Vou mostrar agora. Então, o ângulo está aqui. Ó. Vou partir aqui do ponto C, daqui para o A e para o B. Pronto, selecionei eles. Temos aqui o nosso ângulo. Tá? Eu vou aqui apagar esse rótulo. Pronto. Está aqui o ângulo. Vocês estão vendo essa aberturinha verde aqui? Isto aqui representa o ângulo. Ele mede um pouco mais de 27 graus. Tá certo? Então, ângulo é isto. Como é que a gente representa esse ângulo? Nós podemos escrever da seguinte maneira. No caso aqui, eu posso ter duas formas de falar, aliás, três maneiras de falar sobre esse ângulo A. E lembre-se, o ângulo sempre vai estar no vértice. É nele que é formado o ângulo, é nele que tem a abertura. Então, aqui nós temos duas opções. Podemos ter o ângulo B, ângulo AC, ou a gente pode ter, partindo do C agora, C, ângulo AB, e ainda podemos também ter apenas ângulo A. Então, eu tenho essas três opções de escrita com relação à ideia de ângulo. Tá bom? Se a gente quiser calcular a medida, basta a gente colocar... Tá aqui, ó, tem essas três ideias. Se a gente quiser calcular a ideia de medida, basta a gente escrever anteriormente a palavra med. MED minúsculo. Dentro do parênteses, você escreve onde é que vai ficar o ângulo. Pronto. Então, aqui a gente vai atribuir a medida deles, né? Ok?
Se eu quiser calcular nesse caso, a gente viu que a medida deles, 3, é a mesma coisa, né? Deu um pouco mais de 27 graus. Eu vou arredondar aqui 27, que eu não lembro. Acho que era 27,36, né? Pronto, 27,36 que era a medida dele. Mais precisamente, né? Ok. 36 graus, tá? Pronto. Então aqui. Esta é a maneira como a gente escreve a ideia de um ângulo, né? B ângulo AC, quer dizer o que? É o ângulo que começa em B, passa pelo vértice A e termina no C. O ângulo C, a medida C ângulo AB, começa no ponto C, passa pelo A, que é o vértice, e termina no B. E aqui eu me refiro apenas ao próprio ângulo A, que é onde está o vértice. O ângulo está no vértice. Então, esse ângulo mede 27,36 graus. Ok? Vamos agora classificar um ângulo. Vamos fazer a classificação de ângulos. Ok? Então, vamos apagar algumas coisas aqui. Não vamos usar isso aqui agora. Tá? E nem vamos usar esse nosso ângulozinho agora aqui, não. Esses pontos. Gente, eu vou fazer aparecer aqui a malha para a gente ficar bem bonitinho e fazer as coisas num pontinho bacana aqui. Então vamos lá. A primeira classificação é de um ângulo nulo. O que é o ângulo nulo? Se você prestar muito bem atenção, a palavra nulo tem que lhe lembrar uma coisa. Ela tem que lembrar o quê? Tem que lhe lembrar zero, porque nulo é zero, tá? É ausência, quer dizer zero, bom? Então, quando é que o ângulo ele é nulo? Primeira classificação, o ângulo nulo. Quando ele não tem ângulo nenhum, é 0 grau, ok? Então, vocês podem ver na página 72, lá tem bem direitinho o que é um ângulo nulo. Eu não vou representar ele aqui agora, porque é muito fácil. Não tem abertura nenhuma, é zero. Ok? Deixa eu só botar aqui, ângulo nulo, a medida dele é igual a 0 grau. Pronto, fica bacana assim. Tá? O segundo tipo de ângulo que a gente tem é o ângulo cuja circunferência é inteira. Nós temos aí um ângulo de uma volta, tá certo? Então é a segunda classificação, é o ângulo de uma volta. Ângulo de uma volta. Ele tem uma medida igual a 360 graus. Certo? Então, o ângulo de uma volta tem a medida de 360 graus. Tá? Então, vamos botar ele aqui, ângulo de uma volta 360. Vamos representar ele aqui para vocês terem uma ideia de como é que fica ele, tá bom? Então, de novo, vamos criar a nossa semi-reta. Deixa eu botar ela para cá. Ok, temos a semi-reta AB. Lembrando a origem no A, então ele vai ficar sendo o nosso vértice, tá bom? E vamos ter a segunda semi-reta AC. Vou apagar aqui só os rótulos para tirar a letrinha F e a letrinha G. Então vamos lá. Nós temos aqui, vamos fazer aqui o nosso ângulo agora, né? Tá? Nosso ângulo vai pegar, lembrando, quem é o vértice aqui? O vértice é o A, né? O vértice é o ponto A. Então a gente vai pegar aqui o C, aliás o B, ângulo A, C. E vamos aqui ajustar 180 para 360. Pronto, tá aí vocês viram que apareceu uma coisinha diferente, né? Pronto, isto que apareceu é justamente a medida 360 graus, ó, ângulo alfa, que é esse que está em verde 360 graus, ok? Deixa eu só deixar ele mais forte aqui para vocês destacarem bem. Pronto. Então, isto aqui é o ângulo de uma volta.
Quer dizer o quê? Que ele começou aqui na semirreta B, aí veio, fez todo esse círculo aqui até chegar na semirreta C, tá? Então ele representa 360 graus. 360 graus. Fique com essa ideia na sua cabeça, tá bom? O ângulo de uma volta tem 360 graus. Próximo ângulo que a gente vai trabalhar já é um ângulo muito especial. Então, o ângulo nulo tem 0, o ângulo de uma volta 360. E este agora, que é o terceiro ângulo que a gente vai trabalhar, é o ângulo reto. Cara, esse fique muito atento a ele, tá bom? O ângulo reto tem medida 90 graus. Vou deixar eles todos aqui ao lado. Depois a gente vai trabalhar com eles. Vamos só afastá-los para cá um pouco, para não ficar atrapalhando. Vimos que o ângulo nulo tem 0 grau. O ângulo de uma volta tem 360 graus. O ângulo reto tem exatamente 90 graus. Tá? Então vamos apagar esses caras aqui. Não vamos usar eles agora. Nenhum deles. E vamos lá para a definição de ângulo reto. Vou marcar aqui, deixar o ângulo reto em negrito para vocês destacar ele bem aqui. Porque antes da gente trabalhar a ideia de ângulo reto, eu quero apresentar uma ideia para vocês muito importante. Que ideia é essa, professor? É a ideia de segmento. Primeiro vamos trabalhar o que é segmento. Nós já vimos que reta é infinita nos dois sentidos. Vimos que semirreta é uma parte da reta que tem origem, que tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta? O segmento de reta, gente, ele tem começo, aqui um ponto A, e tem fim. Vou chamar aqui o ponto B. Ok? Tem começo e tem fim. Deixa eu tirar o Fzinho aqui, no momento não nos interessa. Pronto, aqui o segmento AB. Tem começo e fim. Começa no A, termina no B, ou começa no B, termina no A. Pode ser também. O que eu quero mostrar para vocês? Gente, eu quero definir para vocês agora a ideia de ponto médio. Olha o nome que eu estou dizendo para vocês aqui. Isso aqui vai ser importante para a gente definir o ângulo reto daqui a pouco, tá? Ponto médio. Todo mundo, eu acredito que imagine que queira dizer médio. Médio significa o quê? Meio, metade. Guarde isso na sua cabeça. Então, o que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que divide o segmento qualquer ao meio, bem no meio. Então, eu vou pegar aqui na nossa ideia de ponto, aqui na nossa ferramenta ponto, e vamos pegar aqui a ideia de ponto médio. Está aqui ponto. Vamos lá, ponto médio ou centro. Para a gente delimitar o ponto médio, lembre-se, eu vou ter que ele vai ficar no meio entre dois pontos. Então, basta que a gente observe onde é que fica o meio aqui. Antes da gente marcar o ponto, vamos contar aqui para a gente ver onde é que fica o meio. Ó. A distância entre o A e o B. Olha aí, ó. Cada quadrinho desse vamos chamar de 1, tá? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu quero o ponto médio, ele fica no meio. 8 dividido por 2, 4, ele vai ficar na metade. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ponto médio é para ficar bem aqui, se a gente estiver certo nos nossos cálculos. Então, vamos lá, definir o ponto médio. Então, o ponto médio é o ponto que divide um segmento A, B ao meio. Tá aí, apareceu ele, C. Eu vou só trocar aqui a letrinha, tá? M de médio. Pronto, ponto médio. Tá aqui. Esse pontinho aqui, que eu estou com uma mãozinha em cima dele, isso aqui é o ponto médio, dividiu o AB ao meio. Ficou bem na metade. Quer dizer o que, professor? Quer dizer que a distância do A até o M é a mesma distância do M até o B. Ponto médio, ele divide ao meio, a metade para cada lado. Isso é muito importante ficar na sua cabeça. Por que você fez isso, professor? Fez tal de ponto médio. Porque eu vou apresentar para vocês agora uma definição muito importante. Para que a gente entenda a ideia de ângulo reto, primeiro tenho que definir isso aqui. Ó. Definir ponto médio, divide um segmento ao meio. E eu vou definir agora uma coisinha parecida com ponto médio, que é a mediatriz. Que é a mediatriz, Neto?
Muito simples a ideia de mediatriz. Primeiro, a palavra mediatriz vem de qual palavra? Se você já pensou aí na sua cabeça, tem que ter respondido o quê? Vem de que palavra, mediatriz? Vem da palavra, isso mesmo, médio. Então, vai lembrar a ideia de médio, de ponto médio. Então, mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento. Vou pegar aqui a definiçãozinha dela. Só diminuir aqui o tamanho para a gente ver ela bem direitinho aqui ao lado do que eu vou fazer agora. Ficou muito grande ainda. Pronto, espero ter para vocês verem aí. Então, mediatriz é uma reta perpendicular. Daqui a pouco eu digo o que quer dizer perpendicular. Mas o importante é que ela passa pelo ponto médio. Olha aqui, ó, de um segmento. Então, o segmento AB, quem é o ponto médio dele? É o M. Então, essa reta mediatriz vai passar em cima desse ponto médio. Observe agora. Então, eu vou pegar aqui na ideia de reta. Pegar aqui o mediatriz. Estão vendo? Mediatriz. Então, vamos selecionar os pontos entre os quais eu quero colocar a mediatriz. Entre o ponto A e o ponto B. Olha o que aconteceu. Vocês estão vendo? Ó, vou de novo aqui. Ó, entre o ponto A. Olha, já surgiu a retinha. Ó, e o ponto M não. Eu quero entre A e B. Tá aí. Fixei a nossa reta. Vou dar uma cor para ela aqui, deixar ela vermelhinha. Nossa reta vai ficar vermelha. Pronto, então essa retinha vermelha, ela é a mediatriz. O que quer dizer mediatriz? Aqui, a mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio. Ponto médio não era o M? Era. Mediatriz vem de médio. Então, ela passou pelo ponto médio, que é o ponto M, do segmento AB. O que aconteceu? Essa mediatriz ela é uma reta perpendicular. O que quer dizer perpendicular? Observe o que eu vou fazer agora. Vou escolher agora um ângulo com uma amplitude fixa. Quer dizer o quê? Eu vou delimitar agora, eu vou dizer quantos graus eu quero para esse ângulo. Como eu estou trabalhando na ideia de ângulo reto, vou delimitar 90 graus para o ângulo que eu desejo agora. Então, vou marcar dois pontos. Vou marcar o ponto B, vou marcar o ponto M. E ele já me apareceu aqui a janelinha para eu definir quantos graus eu quero nesse ângulo. Eu quero um ângulo de 90 graus. Vou deixar sentido anti-horário mesmo. Bom, percebam o que, é que vai acontecer. Olha aí. Observaram o que é que surgiu aqui? 90, tirar o Mzinho daqui para este outro lado. Pronto. 90 graus. O professor deu certinho aqui o 90 com esse 90 aqui. Sim, 90 graus. Então, quando ele diz aqui que mediatriz é a reta perpendicular, esta palavra perpendicular ela quer dizer forma ângulo de 90 graus. Então, quando a gente traçou essa reta perpendicular ao segmento AB, quer dizer que ele formou, quando passou pelo segmento AB, formou ângulo de 90 graus. Aí eu pergunto a vocês, só formou um ângulo de 90 graus? Não. Só formou um, não. Se você bem observar, a gente vai formar vários ângulos. Então, primeiro, esse ângulo aqui, que está apontado pela mãozinha, na corzinha verde, ele é um ângulo reto. Isso é definição de ângulo reto. Por quê? Ângulo reto é aqueles que têm 90 graus exatamente. 90 graus. Então, está aqui o ângulo reto igual a 90 graus. Tá certo? Existem outros ângulos aqui? Existem. Mais 3 ângulos. Se você pode observar, tem mais 3 ângulos. Cadê eles? Vamos fazer do mesmo jeito, ó. Vamos usar a ferramenta aqui, esse ângulo, esse ponto com esse. Vou deixar o mesmo 90 graus. Olha aqui, ó. Temos aqui um outro ponto, um outro ângulo, também 90 graus. Esse aqui é o ângulo beta. Esse é alfa e ele é beta. Pronto. Deixar esses dois aqui. Mas tem mais dois. Aqui também é 90, aqui também é 90. Tá? Então, nós temos 4 ângulos iguais a 90 graus. Só estou mostrando dois. Uma definição importante é que quando dois ângulos têm a mesma medida, a gente chama eles de ângulos congruentes. Então, quando é que dois ou mais ângulos são congruentes? Olha a palavra que eu vou escrever aqui. Congruentes. São ângulos que possuem a mesma medida. Tá?
São ângulos que possuem, que têm a mesma medida, ou medidas iguais. É o que a gente chama de ângulos congruentes. Correto? Então, quando é que dois ou mais ângulos são congruentes? Quando eles têm a mesma medida. Então, aqui, ó, o ângulo alfa que mede 90 e o ângulo beta que mede 90 são congruentes, porque eles têm medidas iguais. Então, quando surgir a palavra congruente, você tem que lembrar. Congruente quer dizer igual. Comprimento igual, nesse caso, ângulos iguais. Tá bom? Deixa eu só apagar ele aqui, que ele não vai... No momento não vou precisar dele. Ótimo, então o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. O que é mediatriz? É uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio de qualquer segmento. É chamada mediatriz. Tá certo? E o ponto médio, é lógico, é o centro, é o meio entre um segmento e outro. Entre dois pontos, na verdade, desculpa. Outra coisa importante sobre a mediatriz. Mediatriz, perceba o seguinte, ó, que essa reta vermelha, que ela é perpendicular, o que quer dizer perpendicular? Forma ângulo de 90 graus. Ela está a uma mesma distância do ponto A e do ponto B. Olha aí, qual é a distância dessa reta vermelha até o ponto A? Vamos contar? 1, 2, 3, 4 quadrados. Qual é a distância da reta vermelha, que é a mediatriz, até o ponto B? 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, percebam que a mediatriz ela sempre está a uma mesma distância dos pontos pelos quais ela passa. No caso aqui, esse segmento AB foi dividido pela mediatriz no ponto médio. E mediatriz tem que ter ângulo de 90 graus, senão não é mediatriz. Próxima ideia é o ângulo raso agora, né? Vamos apagar esse pessoal aqui todo. Deixar só o AB. Pronto, vamos deixar esse segmento AB e vamos fazer aqui um terceiro ponto. Vou deixar aqui no ponto médio, né? Deixar aqui o ponto C. O que é que vai acontecer agora? A gente vai fazer agora, classificar um outro ângulo, que é o ângulo raso. Vou escrever ele aqui. Ângulo raso ou de meia volta. Também é chamado assim. O que quer dizer um ângulo raso? Ele tem exatamente 180 graus. Então, o ângulo raso ou meia volta, ele mede exatamente 180 graus. Ok? O ângulo reto é 90, o ângulo raso 180. É o dobro do tamanho. Tá certo? Como é que a gente descobre como é que fica o ângulo raso? Vamos lá. Vamos escolher aqui a ferramenta ângulo para a gente medir ele aqui. O desenho dele é assim, ó. O nosso vértice vai ser o C agora, tá? Não é o A, é o C. Aqui é como se nós tivéssemos as semi-retas CB, CA. Então a gente vai fazer agora o ângulo. Vamos ver aqui, retornar aqui de 0 a 180 para ficar bem bonitinho. Vai ficar B, ângulo C, A. Pronto. Olha aí o ângulo, ó, B, ângulo CA, B, ângulo CA. Lembra que o ângulo fica no vértice, então o vértice aqui é o C. Olhem o desenho de um ângulo raso, preste atenção nele. Gente, girar um ângulo, tá? A gente pode fazer o giro dele, mas o jeito da abertura fica a mesma, tá certo? Então tá aqui, ó, ângulo, ele aqui. Ângulo de 180 tem essa abertura. Ele é o dobro de 90, 2 vezes 90, 180. Então esse é o ângulo raso, ou meia volta. Por que meia volta? Olha aqui o de uma volta. Quanto é que mede o de uma volta? 360. O de meia volta, 180. Ok? Próximo ângulo que a gente vai definir é o ângulo agudo. Vamos agora para o outro tipo de ângulo, né? Vimos aqui até agora, vamos apagar esses aqui. Vimos até o momento o ângulo nulo, 0 grau. O ângulo de uma volta 360, que é o círculo. O ângulo reto 90 graus. A letrinha que representa o ângulo reto é a letrinha L maiúscula, para você ficar sempre atento. Ângulo raso ou meia volta, 180 graus.
Agora a gente vai definir os ângulos que estão entre 0 e 180. Tem nomes para eles também, tá? É muito fácil, preste atenção aqui. Ó. Vamos de novo marcar duas semirretas. Semirreta, vou marcar aqui a semirreta AB e vamos marcar a semirreta AC. E vamos fazer a medida do nosso ângulozinho aqui. C, ângulo AB. Vamos ver quanto é que mediu. Esse nosso ângulo, vocês estão vendo aqui, ó, ele mediu 29,74. Pergunto a vocês, esse ângulo é maior ou menor do que 90 graus? Se você diz que ele é menor do que 90, esse desenhozinho aqui é menor do que 90 graus, é porque você está se garantindo. Então, esse ângulo menor do que 90, ele tem um nome. Como é que recebe o nome de um ângulo que é menor do que 90 graus? Todos eles são chamados de ângulos agudos, porque eles são menores que 90 graus. Pronto. Então, esse exemplo aqui é de um ângulo agudo. Que quer dizer o que? Ângulo agudo menor do que 90. 29,74 graus é menor do que 90 graus. Tá certo? Então, todo ângulo menor do que 90 é chamado de ângulo agudo. Vamos agora para o próximo ângulo. Vamos fazer aqui agora o ângulo que não é agudo. Ele é um ângulo obtuso, é a outra classificação agora. De novo, vamos pegar a nossa semirreta. Semirreta AB, semirreta AC. Ok? E vamos medir aqui esses ângulos. Aqui o B, ângulo AC. Olhe quanto foi que deu a medida dele. Ele mede esse ângulo A, vou afastar aqui o pontinho para cá. Esse ângulozinho com essa abertura, que é o ângulo B, ângulo AC, ele mede 96,09 graus. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele é um número maior do que 90, não é? Sim, ele é um número maior do que 90. Então, mas ele não chegou ainda em 180, então ele tem esse detalhe. Então aqui nós vamos ter não mais um ângulo, nem ele é reto, nem ele é agudo. Ele vai ser um ângulo obtuso. Quando é que um ângulo ele é obtuso? Quando esse ângulo ele é maior do que 90, porém menor do que 180 graus. Essa aqui é a nomenclatura, tá certo? Ok? Essa aqui é a forma que a gente escreve na matemática essa ideia. Mas, resumidamente, é o que eu disse para vocês. Um ângulo obtuso ele tem que ser maior do que 90 e menor do que 180. Por exemplo, 181 graus não é obtuso. Ele é côncavo. 200 graus, ele é côncavo, ele não é obtuso. Porque obtuso tem que ser menor do que 180, porém maior do que 90. Ou seja, a partir de 91 até 179 é um ângulo obtuso. Passou de 180, não é obtuso. Recebe nome, de maneira geral, ângulo côncavo. E o 180, a gente já sabe, é o ângulo raso, ou meia volta. Aqui ele, ângulo raso ou meia volta. Tá? Então, essas aqui são as classificações de ângulo que a gente queria trabalhar com vocês hoje. Ok? Vamos apagar aqui que a gente vai agora para a ideia de ângulos congruentes. Muito importante essa ideia. Vamos apagar. Pessoal, o que quer dizer ângulo congruente? Então, vou apagar esses carinhas todos aqui. E vamos trocar aqui o texto, né? Ângulos congruentes. Quando é que dois ângulos são congruentes? Lembra da palavra congruente, que eu disse para vocês ainda há pouco? Congruente quer dizer o quê? Igual. Então, eu vou pegar aqui um ângulo. Vou marcar logo os pontos aqui. Vamos pegar o ponto A e o ponto B. Vamos botar, pode ser 90 não, vamos botar 70 graus. Pronto, temos esse ângulo.
Só marcar aqui o segmento que liga eles, né? A semi-reta, desculpa. Só segmento mesmo. Segmento AB, segmento A linha. Vou mudar aqui para C. Pronto, então temos aqui esse ângulo, tá? A gente vai chamar ele de ângulo ângulo BC. Ele mede 70 graus, como vocês podem ver. E vou fazer aqui um outro ângulo, afastado um pouquinho para cá, tá? Vou marcar ele aqui. Vamos fazer o ângulo também com 70 graus, sentido horário. Vou colocar ele aqui. Vamos marcar aqui a semi-reta, só para ficar bonitinho. A abertura do ângulo, semi-reta. Vou renomear ele aqui. Deixar a letrinha F, para diferenciar um pouco. Pronto. E vamos tirar aqui o ângulo. Preste atenção. O ângulo alfa, que é o ângulo C, ângulo BA, e o ângulo beta, que mede 70 graus, que é o D, ângulo EF, eles têm o mesmo tamanho. Vocês estão percebendo que eles têm o mesmo tamanho. Os dois medem 70 graus. 70, 70. Então, quando dois ou mais ângulos têm a mesma medida, que ele chama aqui de amplitude, abertura, amplitude, abertura, eles são chamados de ângulos congruentes, porque congruente quer dizer igual. Então, esses dois ângulos aqui, embora eles estejam em posições diferentes, eu posso até mexer nele aqui se eu quiser. Ele aqui para cá, aumentar ele, não tem importância. Olha aí, tá? Esses ângulos, olha aí o tamanho dele, não tem importância não. Ele sempre vai medir o que? Olha aqui, estão vendo? Ele sempre vai medir 70 graus, tá? Ok? Então, por quê? Porque eles têm a mesma abertura. A mesma abertura. Então, eles medem 70 graus. Tem letras diferentes? São ângulos diferentes? No centro de letras são. Aqui é ABC, aqui é DEF. Mas a abertura é a mesma. Então, eles têm a mesma medida. 70 graus. Ok? A gente tem problema tirado desse tipo de situação, que eu vou mostrar para vocês agora como resolver, tá? Então preste atenção, tem um tipo de problema que é sobre essa ideia de ângulo congruente. Quando eles são iguais, aparece assim, ó. Calcule o valor de x, tá? O valor de x, tá aqui tem 3x, o valor de x. Sabendo que os ângulos a seguir são congruentes. Então nós temos aqui o ângulo D, ângulo OE. Quanto é que ele mede? A medida do ângulo D, ângulo OE é 3x. E temos o ângulo, não é P, tá pessoal? Desculpem aí. É o ângulo BAC. B, ângulo AC. Quanto é que mede o B, ângulo AC? 60 graus. Ok? Então, só a nomenclatura que está errada aqui. Mas não tem nada errado não, tá? Só isso. A questão é a mesma. Só foi o erro na hora de escrever. Desculpem aí. Então, aqui é para ser BAC, tá? Quanto é que mede o ângulo BAC? 60 graus. Ora, se ele disse que eles são congruentes, você já sabe o que? Você sabe que a medida do ângulo DOE, 3x, aqui essa medida aqui vale 3x, tá? A medida desse ângulo é igual, olha aqui, ó, ou seja, esse símbolo quer dizer congruente, esse símbolozinho aí, tá bom? Na geometria, tá? Ele tem outro significado em outro lugar, mas na geometria é congruente, ok? Congruente, é outra letra feia. Então, essa medida aqui é congruente à do BAC, ou seja, vamos substituir, se o ângulo DOE mede 3x, então vai ficar o quê? Ó? 3x igual a 60. Virou uma equação no primeiro grau. A gente resolve ela. Se o 3 multiplica com x, fica x igual a 60 por 3, x igual a 20. Ótimo. Então, esse valorzinho do x mede 20. Vamos substituir aqui, ó. Se ele é 3x, vai ficar 3 vezes
20 graus, que é o que a gente encontrou agora. Tá? Quanto é que é 3 vezes 20? 60 graus. Que foi justamente o que ele falou, que eles são congruentes. Ou seja, a medida deste ângulo é a mesma medida deste ângulo. Se o cara mede 60, ele aqui também é para medir 60. Tá? Ok? É um tipo de problema que pode aparecer. Além de ângulos congruentes, eu queria conversar com vocês para finalizar essa aula, é a ideia de bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo. Preste atenção na ideia de bissetriz. Pronto. Primeiro, na palavra bissetriz tem a sílaba bi. Bi quer dizer dois, bicampeão, duas vezes campeão, tá? Então, bissetriz, dois. Dois o quê? É aí que está o detalhe. Meus amigos, é muito fácil a ideia de bissetriz. Também está lá no livro de vocês, na página 74, a definição. Bissetriz de um ângulo é a semirreta, é uma semirreta dentro desse ângulo, uma semirreta dentro desse ângulo que divide ao meio esse ângulo. Divide em dois outros ângulos de mesmo tamanho, que é ao meio, então divide em dois ângulos de mesmo tamanho. Tá? Como é que fica aqui então? Fica assim, ó. Deixa eu apagar esse outro aqui que não vai precisar. Desculpa, apaguei coisa errada. Vamos apagar esse ângulo, deixar o grandão aqui. Vamos apagar esse pequeno. Desenho pequeno, vamos ficar com esse grande. Ok? Pronto, tá aqui o ângulo DEF, ele mede 70 graus, tá bom? Vamos traçar agora a bissetriz desse ângulo. O que quer dizer bissetriz? Quer dizer uma semirreta que dividirá esse ângulo ao meio, exatamente ao meio. Então, toda semirreta que divide um ângulo ao meio, ela é chamada de bissetriz. Quem é a bissetriz? É a semirreta que divide um ângulo ao meio. Então, já tenho os três pontos aqui que formam esse ângulo, F, E e D. Vou aqui selecionar a ideia de bissetriz, está aqui o nome dela, bissetriz. Então, vamos lá selecionar os pontos F, o vértice, que é o E, e o D. Olha aqui, já apareceu ela. Ó. Só preciso cadastrar ela aqui. Quando eu clicar no ponto D, é para ela ficar a bissetriz. Certo? Aqui, por exemplo, se eu deixasse ela do jeito que está aqui, vocês podem verificar que ela dividiu o ângulozinho que está verde ao meio. Dividiu em duas partes, mas não é no meio. Tem uma parte menor do que a outra. Se eu fizer assim, mesmo jeito, ó, dividiu em duas partes, mas tem uma que é pequenininha e a outra é maior. Não está no meio. Só vai ficar no meio quando eu cadastrar aqui o ponto D. Perfeito. Lembrando que aqui ele representou no programa tem essa falha, que ele representou uma reta. A definição de bissetriz é uma semirreta, ou seja, ela tem origem no vértice, ok? E ela é infinita no outro lado, era para ser assim, mas como o programa de só me dá essa possibilidade, vai ficar com uma reta mesmo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, quando foi traçada essa reta, ela dividiu o ângulo que está aqui na corzinha verde, ela dividiu ao meio. Esse pedaço aqui, ó, que estou passando aqui o mouse em cima, tem a mesma medida desse pedaço. Se eu perguntar a vocês, pessoal, quanto mede cada um desses pedaços aí, vocês me diriam que? Se você sabe que ele todo mede 70 graus, cada ângulozinho desse vai medir quanto? 35. Então, se você pensou 35, está de parabéns. Vou fazer um ponto aqui. Ó. Uma outra coisa importante. Vamos calcular aqui a medida para vocês verem. Ó. Medida do ângulo. Vamos lá, vou pegar o ângulo. Lembre-se, eu tenho agora 3 ângulos. Eu tenho o ângulo maior, que mede 70, que é o ângulo DEF. E quando a gente traçou a bissetriz, que é essa semirreta, mas no caso aqui não foi possível colocar uma semirreta, ele dividiu em dois outros ângulos.
Então, na verdade, temos 3. Vamos ver quanto é que mede esses dois pequenos aqui que foram divididos. Ó, vamos lá. Vou pegar o F. Já escolhi, já selecionei a medida de ângulo. É A. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo o que apareceu aqui? Pronto, 35 graus. Quem é 35 graus? Vou mudar ele de cor para vocês verem quem é ele aqui. Então, ele aqui é azul. Pronto, 35 graus é esse. É o ângulo FEA. E vamos ver quanto é que mede esse outro ângulo aqui. Vamos pegar a ferramenta medida de ângulo. Vamos lá, selecionar 3 pontos, incluindo o vértice, é lógico. D, E, A. Pronto, já me deu a medida. Eu vou mudar aqui a cor dele para vermelho. Ok? Vou separar aqui. Ele me deu outra letrinha aqui, grega. Olha aí, ó, 35. Lógico. O ângulo todo, antes, ele media 70 graus. Na verdade, ele mede 70 graus. Lógico, está aqui, ó, 70 graus. É o ângulo FED. 70 graus. Quando nós traçamos a bissetriz, ele dividiu ao meio esse ângulo. Então, o que é a bissetriz? É uma semirreta que divide um ângulo ao meio. E dividir ao meio quer dizer separar em duas partes iguais, de mesma medida. Ou dois ângulos, como é que a gente chama quando eles são iguais? Dois ângulos congruentes. Então, aqui ó, era 70 e ficou 35 e 35. 35 vezes 2, 70. Ok? Então, essa é a definição de bissetriz. É uma semirreta que divide um ângulo ao meio. Também trouxe um exemplo sobre isso para vocês, sobre bissetriz. Preste atenção no exemplo agora, tá? Olha aí, ó. Calcule o valor de x, de novo aqui o x, estão vendo? Ó? Sabendo que a semirreta AD, cadê a semirreta AD? A que vai do A, começa no vértice A e passa pelo D. Semirreta, não tem fim. É bissetriz. É bissetriz de quem? Do ângulo B, ângulo AC. Então, se o B ângulo AC é o ângulo maior e essa semirreta vermelha é a bissetriz, quer dizer que ela divide esse ângulo B, ângulo AC, ao meio. Ele divide ele por 2 em duas partes iguais ou congruentes. O que ele quer saber? Quanto mede o ângulo BAC? Ele quer saber quanto é que mede esse ângulo aqui. Ó. Ele quer saber o ângulozão grande, quanto é que mede. Tem como saber disso? Tem, sim. Primeiro de tudo, a gente vai ter que descobrir o valor de x, para eu saber quanto é que mede o ângulo. Então, vamos aqui. Ó. Se eu dividir ao meio, quer dizer o que a gente viu ainda há pouco. Que esse ângulo CAD, que é o 3x, é igual, tem o mesmo tamanho do ângulo BAD. Vamos ver aqui ao lado. Ó. Olha aí. Ó. Medida do C ângulo AD, que é esse aqui, está aqui ele, C ângulo AD, é congruente à medida do BAD, B a ângulo AD, que é esse aqui, congruente. Quer dizer o que é congruente? Quer dizer que 3x é igual a 5x menos 20, é igual, já que nós traçamos a bissetriz. Vamos resolver agora. Passando esse 5x para o primeiro membro, fica 3x menos 5x igual a menos 20. Eu conservei o menos 20 porque ele está no lugar certo, que é o segundo membro. Subtraindo aqui, subtrai, repete sinal do número de maior módulo. 5x menos 3x dá 2x. Como o menos 5 está mais distante do zero do que o 3, fica menos 2x. Igual a menos 20. Como ele está multiplicando, vai ficar x igual a menos 20 dividido por menos 2. Leva o sinal, porque é multiplicação. Se é multiplicação, o que muda é a operação para divisão. Sinal, acompanha aqui, né? Tá? Dividindo, menos por menos dá mais. 20 dividido por 2, 10. Quer dizer o quê? Que o valor de x, tanto nesse primeiro ângulo quanto neste segundo ângulo, vale 10 graus. Agora vamos substituir para descobrir o valor do ângulo maior, que é o B ângulo AC. Ok? Ora, se aqui tem 3x, ele mede quanto, sabendo que o x vale 10?
3 vezes 10, que é 30. Então, fiquem atentos que é assim que a gente vai fazer agora. Tá aqui, ó. Então, como é que eu vou descobrir a medida do ângulo BAC? B, ângulo AC. É somando a medida do CAD com a medida do BAD. Quanto é que mede o CAD? 3x. Já vimos ali, 3x mais... Quanto é que mede o B ângulo AD? 5x menos 20. Substituindo o x por 10, quer dizer, trocar o x e botar 10. Vai ficar o quê? Ó? Aqui é 3 vezes x, 3 vezes 10. Mais 5 vezes x, 5 vezes 10. Vamos resolver. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 10, 50. Então vai ficar assim, ó. 30 mais 50 menos 20. Como é que fica agora? Vamos resolver o parênteses, né? 50 menos 20 dá 30. Vai ficar 30 mais 30, que é 60 graus. Ok? Então, esta foi a nossa aula, cheia de definições. Vocês têm que anotar tudo. Volta do início e anota no seu caderno. Porque se você não anotar, você não vai entender o que foi que a gente falou aqui de jeito nenhum. Anote, copie o exemplo, anote o exemplo todo no seu caderno e revise essa aula tantas vezes quantas forem necessárias. Tá? Então, obrigado pela atenção e se cuidem, tá certo? Resolvam os exercícios agora, tá? Valeu, obrigadão.